Imunodiagnóstico. Só para dar uma breve noção sobre o tema, o conceito de imunodiagnóstico, as técnicas de imunodiagnóstico em si, surgiram na década de 1950. E, de modo geral, essas técnicas podem ser divididas entre técnicas baseadas em interações primárias, que são aquelas que vão avaliar a ligação antígeno-anticorpo, como as técnicas de ELISA e imunofluorescência indireta, e existem aquelas técnicas de interações secundárias, que são as técnicas que irão avaliar mudanças que os anticorpos induzem no estado físico do antígeno, como as reações de aglutinação, a exemplo da hemaglutinação, onde a gente sabe que a interação do antígeno com o anticorpo leva a uma mudança da conformação do antígeno, a uma mudança no estado físico do antígeno, e eu tenho a aglutinação. Entrando nas características do imunodiagnóstico, a primeira delas é que eu posso fazer uma técnica baseada na pesquisa de anticorpos. E os anticorpos mais comumente buscados são IgM, que é a famosa imunoglobulina de fase aguda, e IgG, que é a imunoglobulina mais associada a infecções tardias, infecções que já foram curadas ou infecções antigas. Mas eu também posso objetivar a pesquisa de antígenos, como é o caso do antígeno P24 do vírus HIV. As principais vantagens das técnicas de imunodiagnóstico são a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade é a capacidade de uma determinada técnica detectar um material. Já a especificidade é a capacidade de detectar exatamente o material que eu estou procurando. Nesse sentido, as principais desvantagens do imunodiagnóstico seriam a reação cruzada, que é quando eu estou procurando uma coisa, mas eu acabo encontrando outra. Por exemplo, em Teresina, onde é uma área, o Nordeste como um todo, que tende a ser uma área endêmica para Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, e leishmaniose visceral, Leishmania infantum. Esses protozoários, apesar de serem de espécies diferentes, gêneros diferentes, eles compartilham muitas características em comum. Então, nessas regiões endêmicas, onde eu tenho a sobreposição dessas doenças, desses protozoários, é possível que, a depender da técnica utilizada, do kit, dos reagentes utilizados, eu queira detectar anticorpos contra Leishmania, mas acabe detectando anticorpos contra T. cruzi. Isso seria um exemplo de reação cruzada. Eu queria achar uma coisa, acabei achando outra. Já os resultados falso-positivos são aqueles resultados que estão associados a uma reação que, na verdade, era negativa, mas acabou sendo positiva. E resultados falsos positivos podem tanto decorrer de falhas técnicas, como erros de identificação ou do próprio procedimento, como decorrente da transferência placentária de anticorpos, por exemplo, em recém-nascidos, onde é comum que ocorram reações sorológicas falsos positivas no intervalo de 6 a até 12 meses. Já os resultados falsos negativos são principalmente associados à famosa janela imunológica. O que é janela imunológica? É exatamente o intervalo de tempo entre a data de infecção por um determinado agente infeccioso e a data em que os anticorpos específicos contra esse agente infeccioso podem ser detectados em um exame. A principal causa de resultados falsos negativos seria a janela imunológica. E também a própria questão do fator operacional, que já seria a pessoa que está ali fazendo o manuseio dos reagentes, o kit em si, se já é um kit bem padronizado, se não é, se os aparelhos estão calibrados, estão funcionalmente ativos. O que nos leva às fontes de erros dentro do imunodiagnóstico. Quais seriam as principais? A qualidade da amostra, a padronização dos reagentes e a calibração dos aparelhos. Gente, aparelho descalibrado é uma das principais fontes de erros em laboratórios que vocês podem achar na vida de vocês. Mas, entrando nas técnicas agora, a gente vai começar com a reação de imunofluorescência indireta, ou RIF.
A reação de imunofluorescência indireta, como é o procedimento básico dela? Primeiro que a gente vai precisar de um antígeno. E esse antígeno está fixado na lâmina onde eu vou fazer a reação. A gente costuma chamar a lâmina de fase sólida, porque a lâmina é sólida. Além do antígeno, a gente vai objetivar a pesquisa de anticorpos na amostra do paciente. Então, o antígeno é fixado na lâmina e na minha amostra, que pode ser o soro do paciente, eu irei pesquisar anticorpos específicos contra aquele antígeno. Em seguida, eu entro com o que a gente chama de anticorpo secundário, que é um anticorpo dirigido contra os possíveis anticorpos presentes na minha amostra. Por exemplo, se na minha amostra eu estou procurando anticorpos IgG, eu vou entrar com o anticorpo secundário anti-IgG. Além do anticorpo secundário, eu vou usar um fluoróforo, que é uma molécula fluorescente. A associação do fluoróforo com o anticorpo secundário é o que a gente chama de conjugado. E por que o fluoróforo é importante? Porque quando eu colocar toda essa preparação sobre um microscópio de fluorescência, esse microscópio, a luz que sai do microscópio, vai excitar esse fluoróforo. E como o fluoróforo é uma molécula fluorescente, haverá então a emissão de fluorescência. E aí eu consigo observar se aquela minha reação é positiva ou não. Então, aqui só para a gente ter uma noção geral, aqui é o que a gente chama de fase sólida. Na minha fase sólida, que é a lâmina, eu tenho os antígenos contra os quais eu desejo procurar anticorpos. Aqui, o antígeno fixado, eu entro com o soro contendo os possíveis anticorpos. Vamos considerar que essa reação é positiva só para facilitar as coisas. Esse anticorpo presente na amostra vai se ligar ao antígeno na fase sólida. Uma vez que eu dê o tempo certinho do anticorpo na amostra se ligar ao antígeno presente na fase sólida, eu entro com o meu conjugado, que é o anticorpo secundário mais o fluoróforo. Como nesse conjugado eu tenho o meu anticorpo secundário, esses anticorpos secundários irão se ligar ao meu anticorpo presente na amostra, que está o quê? Ligado ao meu antígeno. Assim, quando eu colocar essa preparação em um microscópio de fluorescência, esse fluoróforo vai ser excitado e vai liberar luz. E essa luz será então visível no microscópio de fluorescência como fluorescência. E se a minha reação fosse negativa? Bom, se a minha reação fosse negativa, primeiro que eu não ia ter anticorpos na amostra. Não tendo anticorpos na amostra, eu não tenho anticorpos ligados ao antígeno. Assim, quando eu entro com o meu conjugado, esse anticorpo do conjugado não é dirigido contra o antígeno, ele é dirigido contra um outro anticorpo. Portanto, ele não vai se ligar ao antígeno. Assim, quando eu observar a preparação no microscópio de fluorescência, eu não vou ver o meu antígeno fluorescente. O mais provável é que eu veja pontos aleatórios fluorescentes ou não veja nada. E por que isso é importante? Porque na reação de imunofluorescência indireta é muito comum que eu use preparados do próprio agente infeccioso. Por exemplo, aqui o que ele usou como antígeno foi a própria leishmania. Então, em uma reação positiva, o que eu espero ver é o protozoário fluorescente. Então, numa reação negativa, eu sendo experiente, eu sabendo o que eu devo esperar, eu não vou ver, num resultado negativo, eu não vou ver nada. No resultado positivo, a tendência é ver o parasito fluorescente. Obviamente, vai depender do tipo de parasita que eu estou lidando. Eu coloquei como outro exemplo aqui essa foto que eu achei muito bonita, que mostra a reação de imunofluorescência indireta positiva com antígeno de Trypanosoma cruzi. E a gente lembra que quando a reação de imunofluorescência indireta é realizada para Trypanosoma cruzi, a gente usa como antígeno as tripomastigotas do protozoário. E só para recapitular, quando a gente fala da infecção por Trypanosoma cruzi no hospedeiro humano, a tripomastígota é encontrada onde mesmo? Alguém lembra?
no hospedeiro humano, uma pessoa infectada por Trypanosoma cruzi. Onde que eu encontro as tripomastigotas? Muito bem, no sangue. Então, no hospedeiro humano, as tripomastigotas são tripomastigotas sanguíneas, porque elas ficam no sangue periférico e são formas flageladas. Então, aqui é a essência da reação de imunofluorescência indireta. Eu essencialmente vou ter um antígeno fixado à lâmina, vou procurar anticorpos específicos contra aquele antígeno na amostra, que pode ser o soro do paciente. Eu entro com o conjugado, que é um anticorpo secundário, mais um fluoróforo, e esse fluoróforo emite fluorescência. Assim, colocando a preparação em um microscópio de fluorescência, a reação sendo positiva, eu não só vou ter emissão de luminosidade, como eu vou conseguir ver o meu antígeno fluorescente. E como eu sou uma técnica muito experiente e sei o que eu coloquei lá como antígeno, eu vou saber se a reação de fato é positiva ou não. E muito importante essa questão do fluoróforo, porque ela é uma das principais diferenças em relação à técnica de ELISA, ou ensaio imunoenzimático. Eu nunca esqueci que uma professora minha na época de pós-graduação falou que a ELISA é uma pessoa. O ELISA é a técnica de ensaio imunoenzimático. E aqui a essência é a mesma, mas a principal diferença é que ao invés de um fluoróforo, eu vou ter uma enzima fazendo parte do meu conjugado. Então aqui eu posso fazer a pesquisa de antígenos ou de anticorpos na amostra. E é por isso que quando a gente fala da técnica de ELISA, eu essencialmente tenho 3 possibilidades de teste: o direto, o indireto e o sanduíche. E o sanduíche normalmente é um sanduíche de antígeno, porque eu vou precisar de 2 anticorpos diferentes. Mas aqui eu preciso, quando eu estiver pesquisando um antígeno, na verdade, quando eu estiver pesquisando um anticorpo, é comum que eu precise de um anticorpo primário mais um anticorpo secundário. E a finalidade do anticorpo secundário é exatamente a mesma que eu acabei de falar para vocês no caso da imunofluorescência indireta. E eu também vou precisar da enzima. Aqui, a enzima mais o anticorpo secundário é o que irá formar o meu conjugado. Portanto, quando eu tenho uma reação pronta, eu preciso adicionar à preparação o substrato desta enzima, para que eu tenha uma reação enzimática, a enzima haja no substrato e eu tenha cor. A reação da enzima com o substrato irá dar cor à reação. E após a liberação dessa cor, eu levo a minha placa para um aparelho que nós chamamos de espectrofotômetro. E esse aparelho, ele vai ler a cor, ele vai ler a intensidade da cor, e a partir dessa intensidade ele vai me dar um determinado valor, e eu vou fazer um tratamento desse valor, e a partir deste valor, em comparação à amostra padrão, eu consigo saber se aquele resultado é positivo ou não. Mas isso são detalhes que ficam para uma outra oportunidade. Começando pelo ELISA direto, o ELISA direto é o tipo mais simples de ELISA. E uma das principais desvantagens dele é que não permite fazer vários testes simultaneamente. O que acontece aqui? Ele deu o exemplo de estar procurando um determinado antígeno em uma amostra. Como que eu sei disso? Porque aqui o meu conjugado no meu conjugado eu já tenho um anticorpo primário. Então não estou procurando anticorpos, eu estou procurando um antígeno. Assim, nesta situação, o meu anticorpo primário, que faz parte do conjugado, será dirigido especificamente contra o antígeno. Então, estou procurando determinado antígeno, vamos fazer de conta que ele está na amostra. Tá, ótimo. Eu entro com o meu anticorpo primário, e uma vez que eu der o tempo da reação, eu entro com o substrato da enzima. A enzima vai interagir com o substrato, vai dar cor à reação, e aí eu levo minha placa para leitura no espectrofotômetro. Já no ELISA indireto, o que vai acontecer? Este tipo de ELISA tende a ser o mais comum na rotina laboratorial. E pelo fato de eu utilizar 2 anticorpos, tende a ser mais específico do que o ELISA direto, além da possibilidade de fazer vários testes em uma única placa. Então vamos lá como que seria a base do processo. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um antígeno na minha fase sólida, que é uma placa de reação.
Depois que eu depois que eu já coloco um antígeno conhecido, padronizado na minha fase sólida, eu entro com a minha amostra, que é onde eu desejo procurar a presença de um determinado anticorpo. Havendo esse anticorpo na amostra, vamos fazer de conta que é IgG para deixar mais simples, dar nome aos bois. Havendo esse IgG na minha amostra, a IgG vai se ligar ao antígeno. Posteriormente, eu vou entrar com o meu conjugado, que é o meu anticorpo dirigido contra IgG, então seria um anti-IgG, conjugado a uma enzima. Este anticorpo vai se ligar à minha IgG e, dando o tempo para a reação, eu de novo entro com um substrato enzimático. De novo, eu vou ter a reação enzima-substrato, vou ter a liberação de corpo, e eu levo a placa onde foi feita a reação para o espectrofotômetro, onde ele vai me dar um número e depois eu faço o tratamento desses valores. Então aqui é o ELISA indireto, porque eu estou usando 2 anticorpos para executar a minha reação. Então, no caso, eu estou procurando, na minha amostra, anticorpos contra um determinado antígeno. E para detectar esses anticorpos, eu preciso entrar com o meu anticorpo secundário. E por fim, o ELISA sanduíche. No ELISA sanduíche, eu literalmente tenho... Oi. Uhum. Qual é a vantagem daquele anterior com relação ao primeiro? Ele tende a ter maior sensibilidade pelo fato de usar dois anticorpos. Então, ele tende a ter maior sensibilidade que a ELISA direto, porque aqui eu já tenho... Ui, deixa eu voltar aqui. Tá. Ele tende a ter maior sensibilidade porque aqui eu já estou usando um antígeno padronizado, eu não estou procurando antígeno, o antígeno já está padronizado. E, além do antígeno estar padronizado, eu também vou usar o anticorpo secundário. Então, eu vou estar usando 2 vezes, dois substratos para tentar identificar um determinado anticorpo específico. Eu vou estar procurando anticorpos específicos contra o antígeno e o meu próprio anticorpo secundário já é específico contra contra o meu anticorpo primário. Então, isso aumenta a sensibilidade porque eu estou usando 2 intermediários para tentar identificar o anticorpo correto. Como no ELISA direto eu já estou procurando diretamente o antígeno, a possibilidade de ter interações inespecíficas é um pouco maior do que no ELISA indireto. Outra vantagem, a possibilidade de fazer mais de uma reação em uma mesma placa. No ELISA direto, essa possibilidade ela já não é tão viável exatamente porque pela própria questão do antígeno ser um pouco mais difícil de preparar e de lidar com ele. Já no ELISA indireto, eu posso rodar várias reações na mesma placa. Às vezes, como eu vou estar usando o mesmo antígeno, às vezes eu posso usar diferentes anticorpos para tentar capturar o anticorpo primário específico contra aquele antígeno. Às vezes eu posso usar IgM, às vezes eu posso usar um anti-IgM, posso usar um anti-IgG. Para a ELISA direta, essa possibilidade não é mais tão viável assim, pelo fato de estar incidindo diretamente no antígeno. Como o antígeno é um só, e o meu anticorpo secundário já tende a ser uma coisa mais direcionada contra, né, aquele antígeno, às vezes não é tão sensível, tão específico. Na ELISA indireta, como eu tenho essa dupla etapa, acaba aumentando a sensibilidade. Deu para entender? Fez sentido? Tá. Então, entrando no ELISA sanduíche, aqui literalmente eu vou ter um sanduíche de anticorpos. Primeiro que a principal diferença no ELISA sanduíche é que eu vou precisar de um anticorpo de captura. E por que eu vou precisar desse anticorpo de captura? Aqui não é um antígeno que está aderido na fase sólida, é um anticorpo de captura. E qual a função dele? Capturar o antígeno presente na amostra. Então, qual é a base desse processo? Eu tenho um anticorpo específico aderido à minha fase sólida e eu entro com a minha amostra onde eu desejo procurar um determinado antígeno. Posteriormente, eu entro com o meu anticorpo de detecção, que é um anticorpo dirigido contra o antígeno.
No terceiro momento, eu entro com o meu conjugado, que já é um anticorpo dirigido contra este anticorpo, associado a uma enzima. Por fim, eu entro com o meu substrato para desencadear a reação enzimática e aí dar cor à reação. O ELISA sanduíche ele tende a ser o mais caro, porque eu preciso desenhar esses vários pares de anticorpos. Porém, ele também é o mais específico, porque como eu realizo várias etapas para detectar especificamente um determinado antígeno, a probabilidade de eu achar exatamente aquilo que eu estou querendo, ela é muito maior. E caso eu não ache, a probabilidade daquele ser realmente o resultado de não ter aquele antígeno na minha amostra, ele também é mais confiável. Olha só, aqui eu preciso de um anticorpo de captura, de um anticorpo de detecção e de um anticorpo secundário dirigido contra o que a gente pode chamar aqui de anticorpo primário. Então, estou usando 3 anticorpos diferentes para tentar detectar um determinado antígeno. Então, como eu tenho esses passos mais... Como que eu posso dizer? Como eu tenho esses passos mais específicos e mais pensados para um determinado antígeno, a chance de eu achar exatamente aquilo que eu quero é maior. Se eu não achar, as chances de realmente não ter também são maiores e mais confiáveis. Aqui, só para a gente ver direitinho como seria o aparato após a reação. Então, aqui a gente tem uma placa de ELISA, e aqui ele colocou que foi um ELISA com antígeno de Plasmodium vivax. Então, os pocinhos amarelos foi onde houve a detecção de anticorpos contra Plasmodium vivax e, portanto, foram pocinhos positivos para esses anticorpos. E olha só, houve a liberação de cor. Mas isso aqui, eu sei que numa situação real, quando eu vejo que há a liberação de cor, eu sei que teve reação, mas eu ainda não consigo dizer de fato que é positivo ou não. Por quê? Porque eu tenho que ver se o valor de absorvância, que eu vou saber depois que levar a placa para o espectrofotômetro, esses aqui... Nossa, eu devo ter confundido vocês todos, então vamos lá. Aqui é a placa de reação. Uma vez que eu faço a reação, eu entro no espectrofotômetro. Eu coloco minha placa aqui, nessa cubetinha, fecho ela e coloco o aparelho para rodar. Depois que roda, ele vai me dar essas leituras aqui. Então, normalmente, o que acontece? Quanto maior a leitura, vejam só, tem um aqui que está 0,391 e no ponto 6 está 2,465. E só para deixar claro, este gráfico não tem relação com essa placa, tá? São só exemplos que não foram tirados do mesmo local. É só para conseguir ver mesmo. O que acontece? Mesmo que eu consiga o valor da absorvância, eu não consigo dizer só com base no valor se de fato a amostra é positiva ou não. Eu sei que eu consigo dizer que no meu poço A6 eu tenho a quantidade do material, eu tenho uma quantidade de material muito maior do que no poço A1. Porém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar de cada um desses valores o que eu obtive de absorvância para o controle positivo, para o controle negativo, e depois eu jogo esses valores corrigidos no que a gente chama de curva de calibração. Depois que jogar nessa curva de calibração, eu tenho que comparar com uma amostra padrão. Aí sim, se eu observar que o valor obtido foi maior do que o padrão, aí eu posso considerar a amostra positiva. Caso seja inferior ao padrão, então a minha amostra é negativa. Então, o valor eu sempre vou ter, mas aí eu tenho que corrigir o valor, jogar nessa curva e comparar com o padrão para saber se de fato ele é positivo ou não. E aí, para cada agente infeccioso, vai ter um valor que a gente chama de threshold, né? Que é o limite, é o limiar. Acima do limiar, a positividade é mais aceita. Então, eu sempre preciso avaliar, caso a caso, o valor correto de absorvância para então conseguir determinar se de fato aquela amostra é positiva ou não. E aí varia de agente infeccioso para agente infeccioso, de kit para kit, de anticorpo para anticorpo que eu estou pesquisando, mas o processo, a visão geral dele é essencialmente essa. E aqui, como exemplo de agente infeccioso para o qual nós utilizamos a técnica de ELISA para a detecção, seria o vírus HIV. Aqui,
pode ser realizado em ensaios de terceira e de quarta geração. No ensaio de terceira geração, eu vou objetivar a detecção simultânea de anticorpos anti-HIV das classes IgM e IgG. E aqui eu vou usar antígenos tanto na fase sólida, aqui, quanto sob a forma de conjugado. Então, lembra que eu falei que eu posso pesquisar tanto o antígeno quanto o anticorpo? Aqui, nessa situação, eu estou pesquisando os anticorpos, mas eu estou usando 2 vezes o antígeno do HIV. Então, olha só, eu estou usando um sanduíche. Eu vou fazer o quê? Um sanduíche de anticorpos, porque os anticorpos vão ficar entre 2 antígenos. E só para recapitular, alguém lembra que imunoglobulina seria essa, pentamérica? Com 5 pontinhos? Exatamente, pentamérica IgM, o monômero e o monômero IgG. Então, o que acontece aqui? Eu já tenho os antígenos na fase sólida, no fundinho da minha lâmina, e eu vou jogar a minha amostra, onde eu estou procurando os anticorpos anti-HIV. Joguei a amostra, dou um tempinho de incubar e depois lavar, que é para o que tiver que grudar, grudou, e depois a lavagem, o que não tiver grudado, vai embora. Depois, eu entro aqui com o meu conjugado, antígeno mais a enzima, que é o que vai possibilitar dar cor à reação. Tendo os meus anticorpos na amostra, quando eu colocar esses antígenos, os antígenos irão se ligar a esses anticorpos e eu vou ter antígeno, anticorpo, antígeno, sanduíche de anticorpo. Depois eu lavo de novo para tudo aquilo que não tiver ligado ir embora e eu adiciono o cromógeno, que é o substrato da enzima. A adição do substrato vai dar cor à reação. E a cor, ela indica que houve reação? Sim, mas aí eu tenho que levar lá para o espectrofotômetro. Ele até colocou aqui, presença de anticorpos. Sim, mas aí eu tenho que levar lá para o espectrofotômetro para fazer toda aquela calibragem, toda aquela correção, e aí sim determinar, com base no valor correto da minha leitura, se aquela amostra é positiva ou não. Já nos ensaios de quarta geração, eu vou ter a detecção simultânea de anticorpos e do antígeno viral, tá? Então aqui eu vou ter o sanduíche tanto de anticorpo quanto de antígeno. E a detecção do antígeno P24, ela é realizada tanto através da presença do anticorpo na fase sólida, que é para capturar o antígeno eventualmente presente no soro, quanto pela adição de um conjugado constituído por um anticorpo específico contra P24. Então é a mesma base, eu vou ter um sanduíche de antígeno. Então aqui na fase sólida, os triângulos são os antígenos do vírus e o bumerangue, e quase um bumerangue, são os anticorpos contra o antígeno do vírus. O que eu faço? Eu jogo a amostra do paciente. Que se for um paciente positivo, eu vou ter os anticorpos e o antígeno viral. Então, eu adiciono a amostra do paciente a essa minha placa, essa minha fase de leitura, e depois eu lavo para eliminar tudo aquilo que não tiver grudado. Posteriormente, eu vou entrar com 2 outros reagentes, com 2 outros tipos de conjugados. Então, eu vou entrar com um conjugado, onde eu vou ter o antígeno mais enzima, que é para eles poderem se ligar aos anticorpos. E eu vou entrar com outro conjugado, que serão os anticorpos e a enzima, que aqui é para eles se ligarem ao antígeno do vírus. Então, olha só, eu estou fazendo simultaneamente um sanduíche de anticorpo e um sanduíche de antígeno viral. Depois que eu adicionar esses reagentes à minha preparação, eu lavo de novo e depois eu entro com o meu cromógeno. Para dar cor à reação, eu faço a leitura e aí eu determino se a minha amostra é positiva ou não. Então, é só para a gente realmente entender que dá para fazer um sanduíche de anticorpo ou de antígeno, que vai influenciar mesmo se eu tenho kits bem padronizados para este meu objetivo, certo? Entrando agora nos testes imunocromatográficos, que são esses testes que a gente nem falava tanto assim, mas depois do advento da Covid, teste rápido de farmácia é o que todo mundo sempre escuta falar. Os testes imunocromatográficos, mesmo tendo o seu valor de diagnóstico, eles são essencialmente usados para triagem. E por que eles são chamados de testes rápidos? Pelo fato de eles serem o quê? Rápidos.
Na verdade, eles são chamados de testes rápidos porque a execução, a leitura e a interpretação dos resultados são feitas em até 30 minutos. Por isso que eles são chamados de testes rápidos. Além disso, existem diferentes dispositivos que permitem a realização destes testes rápidos e imunocromatográficos. A gente está muito acostumado com esse dispositivo aqui, que é o que nós chamamos de imunocromatografia de fluxo lateral. Cromatografia é imuno porque, enfim, antígeno anticorpo. Cromo é porque o resultado é baseado em cor, né? A gente sabe se aparece uma fitinha positiva, se não aparece a fitinha negativa. Aqui, o que a gente está mais acostumado, como eu falei, é a de fluxo lateral. Mas existe também o de dupla migração, onde em um pocinho eu adiciono o tampão e em outro pocinho eu adiciono o tampão e a amostra. De ambos os pocinhos, né, o conteúdo de ambos os pocinhos vai migrar para essa área 2 e aí segue-se o mesmo fluxo de informações, a mesma base que ocorre aqui para o dispositivo de fluxo lateral. Existe também o cartão de imunoconcentração e a letra D de fase sólida. Mas o que a gente usa rotineiramente, manuseia rotineiramente, é mesmo o dispositivo de fluxo lateral. De modo geral, as amostras a serem utilizadas são as mais variadas. Então, podemos usar urina, sangue, soro, plasma ou fluido crevicular gengival. Eu não sabia o que era esse fluido e não é saliva. É um fluidozinho que é coletado na parte de dentro da gengiva. Então, você insere um dispositivozinho na parte da sua arcada dentária superior, bem na parte da gengiva, e você coleta esse líquidozinho para detectar eventuais agentes infecciosos que possam estar lá. E, por fim, eu posso realizar tanto a detecção de anticorpos quanto de antígenos. E só a título de curiosidade, para não restarem dúvidas, testes de gravidez são testes imunocromatográficos. Porque a gente tende a pensar que, nossa, detecção de beta-HCG, hormônio. Mas, na verdade, o que acontece? Quando a mulher está grávida, a determinado ponto da gestação, eu tenho que o HCG vai se ligar aos anticorpos no teste, que são relacionados aqui, a um determinado corante azul. Aí o que ela coloca? Que aqui é a linha do teste que ele coloca. Que se a mulher estiver grávida, os anticorpos se ligarão ao HCG, que então seria considerado o meu antígeno, e formarão a linha positiva. Olha só que interessante, o meu HCG, o hormônio HCG, é considerado o antígeno, e no teste, na minha fase sólida do teste, existem anticorpos contra o hormônio HCG. Portanto, havendo a presença deste hormônio na urina, eu tenho a interação antígeno-anticorpo, eu tenho, né, o fluxo para cá e eu consigo ver se o resultado é positivo ou não. Onde eu acho que varia de teste para teste, mas neste caso aqui, na linha do teste, uma fitinha já indica resultado positivo, mas tem alguns dispositivos que precisam de duas, se eu não me engano. 2 fitinhas, teste positivo, e apenas uma fitinha deu negativo. Se eu não sei. Eu acho que varia de teste para teste. E aqui eu coloquei como outro exemplo o teste rápido imunocromatográfico para COVID. Então, o que acontece? Aqui a gente também tem um dispositivo de fluxo lateral e só a título de curiosidade, o ouro coloidal é o que vai dar cor à reação. Porque nessa concentração, nesse tipo de preparação, o ouro coloidal ele adquire uma coloração um tanto quanto vermelha rósea. Então a finalidade do ouro coloidal, olha só gente, teste de COVID tem ouro, mas a finalidade dele é só dar cor à reação. Então o que acontece? Tenho aqui meu dispositivo de fluxo lateral. Aqui eu tenho a linha de teste e a linha de controle. Sendo que, tanto no teste quanto no controle, eu tenho anticorpos previamente fixados. Então, olha só, estou detectando antígenos. Aqui, antes eu detectei antígenos, o meu antígeno era o HCG. Aqui, o meu antígeno serão antígenos virais. Então, eu tenho um anticorpo fixado eu já tenho anticorpos fixados no teste e vou adicionar a minha amostra. Então, eu vou adicionar a minha amostra e, após isso, eu vou ter
a minha reação. Então, aqui, o que eu estava procurando? Eu tinha o meu anticorpo de captura. Nossa, eu falei errado, né? Então, vamos corrigir. Eu tinha o meu anticorpo de captura. Eu já tinha... Bom, passou demais. Eu tinha o meu anticorpo de captura. Eu já tinha antígenos virais adsorvidos na minha placa. E eu entrei com a amostra do paciente, onde eu queria procurar anticorpos contra o vírus. É isso, gente, desculpa, me enganei. Então, aqui a gente está procurando anticorpos contra o vírus. Em uma reação reagente, como a minha placa já tem anticorpos contra o vírus, se a minha amostra for positiva, haverão anticorpos contra o vírus. E aqui eu vou ter um sanduíche de antígeno. Eu vou ter um anticorpo da amostra do paciente, o antígeno que já estava no teste e o meu anticorpo de captura, que já estava no teste. Havendo essa reação, a reação sendo positiva, eu tenho, então, a formação de uma linhazinha colorida, indicando a positividade do teste. E o que vai dar essa corzinha positiva é a interação do ouro coloidal, que está associado ao antígeno. Então, uma reação positiva, linha vermelha na reação teste, negativa na linha controle, e um teste válido é quando nenhum controle aparece. Normalmente essa situação vale para tudo. Se nenhum controle está aparecendo, alguma coisa está muito errada. Mas a essência do teste é esta, e a gente sabe que testes rápidos imunocromatográficos para COVID tem alguns resultados falsos positivos, falsos negativos, então como essa possibilidade é consideravelmente alta, é sempre bom fazer um teste confirmatório depois. E aqui eu coloquei só mais alguns exemplos de dispositivos que podem ser utilizados como testes rápidos imunocromatográficos. E esse aqui é um teste muito utilizado para um determinado helminto. Alguém lembra quem é? Quem já teve helmintologia? Alguém lembra quem é? Este helminto que podemos usar este teste rápido imunocromatográfico? Alguém lembra? Não? Então, esse cartãozinho aqui é uma das possibilidades para o diagnóstico da infecção por Wuchereria bancroft, que é o agente etiológico da filariose linfática. Então, só recapitulando, neste teste imunocromatográfico, a gente vai estar pesquisando na amostra antígenos do helminto. E por quê? Porque estes antígenos são produzidos pelos vermes adultos, independentemente da presença de microfilárias no sangue. E como esses antígenos são produzidos pelos vermes adultos e não dependem de variações circadianas, a amostra que vai ser utilizada para a realização do teste pode ser coletada a qualquer hora do dia. Não tem aquela questão da periodicidade associada à presença das microfilárias, associada ao diagnóstico baseado na detecção de microfilárias. Então, só para revisar, teste imunocromatográfico associado ao diagnóstico da infecção por Wuchereria bancroft. Dando continuidade, imunohistoquímica. A imuno, do nome, imuno, é porque eu irei realizar, na verdade, é uma referência aos anticorpos que serão utilizados na minha preparação. E isto de tecido. E química, porque eu eventualmente vou ter uma reação química. Mas a imunohistoquímica é uma técnica que é um método, na verdade. É um método de localização de antígenos em tecidos, exatamente baseado naquele princípio de ligação específica entre anticorpos e antígenos presentes em um tecido biológico. Então, nesta situação, o meu objetivo é identificar e classificar células específicas. E essas células, elas serão interpretadas como o antígeno pelos anticorpos que eu irei utilizar. Então, a imunohistoquímica requer um bom microscópio e aqui o que eu vou adicionar ao tecido é um anticorpo mais enzima. Então, eu vou estar procurando antígenos na minha amostra.
E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que a técnica que tem por objetivo identificar e classificar células específicas, estas células específicas são pesquisadas dentro de uma população celular morfologicamente heterogênea. Então, vou procurar determinadas células dentro de uma população muito variada. Ou eu posso procurar essas determinadas células dentro de uma população aparentemente homogênea, mas que talvez não seja tão homogênea assim. Então, seja dentro de uma população homogênea ou não, o meu objetivo é pesquisar, procurar um tipo celular específico. Então, aqui seria um fluxo de como se realiza uma técnica de imunohistoquímica. Primeiro, eu vou precisar coletar um determinado tecido, aquele tecido da pessoa onde eu desejo pesquisar um determinado tipo de célula. Eu vou fazer não é incubação, não é inserção. Gente, alguém me ajuda com o nome. Não é preparação, esqueci o nome. Mas a gente vai fazer... Eu esqueci o nome, mas aí você vai colocar o tecido dentro da parafina. E uma vez que o tecido esteja na parafina, você vai usar uma máquina específica para fazer o que a gente chama de cortes histológicos. E é a partir do corte histológico que você vai fazer, de fato, a técnica de imunohistoquímica. Então, você vai pegar o corte histológico, colocar em uma lâmina de microscopia e vai fazer várias preparações para primeiro corar aquele tecido e depois você vai entrar com o reagente específico para o tipo celular que você está procurando. Quando você adicionar esse reagente, só recapitulando, baseado na associação de um anticorpo e uma enzima, quando você colocar esse anticorpo associado à enzima no tecido, esse anticorpo vai se ligar especificamente às células nas quais existem o antígeno específico para ele. Então, como é baseado na ligação antígeno-anticorpo, esse antígeno presente nessa solução não vai sair se ligando a tudo quanto é célula, não. Esse anticorpo vai se ligar especificamente às células que apresentam aquele antígeno contra o qual ele é dirigido, certo? E como ele é associado a uma enzima, quando eu adicionar o substrato da enzima a esta minha preparação, eu vou ter a emissão de cor. E a partir desta cor, eu vou conseguir visualizar as células marcadas ao microscópio. Aqui eu coloquei eu coloquei dois exemplos de preparações associadas decorrentes de uma técnica de imunohistoquímica. E por quê? Porque a imunohistoquímica pode ser usada tanto para uma pesquisa padrão, para visualizar determinado tipo de célula que não está associado a nenhuma patologia em curso, pode ser mesmo só para montar algo como um atlas de histologia com as células que ocorrem naquele tecido, como pode sim ter uma finalidade de detectar um determinado tipo de célula associada a alguma doença. Nesta imagem da direita, eu esqueci de colocar a fonte, mas eu tirei essas imagens do site de anatomia patológica da Unicamp. E essa foto da direita, ele coloca que são tecidos onde foi realizada a técnica de imunohistoquímica em um tecido com meningioma. O meningioma é um tumor, é um tipo de tumor benigno que geralmente surge nas meninges. Como a gente sabe, as meninges são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Então, ele coletou o tecido, realizou a técnica de imunohistoquímica e na técnica de imunohistoquímica, ele usou anticorpos específicos para as células que eles estavam querendo pesquisar. Então, ele coloca aqui, ele conseguiu observar as fibras colágenas que não foram marcadas pelo reagente e as células do meningioma, que estão aqui, marcadas pelo reagente. Já na foto da esquerda, o que ele colocou foram neurônios piramidais. Vocês devem entender isso melhor do que eu, porque está todo mundo direto na BMF,
vocês devem saber direitinho o que é cada ponto aqui. Eu só consigo saber que as células marcadas mais fortemente são os neurônios piramidais. E por quê? Porque ele usou anticorpos específicos contra essas células. Então, como só essas células tinham os antígenos específicos para esses anticorpos, a gente consegue perceber que elas se destacam de todo o fundo da célula. Certo? Pedro, não é cultura, mas uma hora eu lembro. Uma hora eu lembro. Já chegando nas etapas finais, agora a gente vai falar sobre hemaglutinação. Todo mundo lembrando dos seus tipos sanguíneos para a gente conversar sobre ele. Só para recapitular, a hemaglutinação é um tipo de interação secundária. E por quê? Porque aqui a minha adição dos anticorpos vai desencadear uma mudança no estado físico dos antígenos. Eu vou ter a aglutinação, em caso positivo de reação antígeno-anticorpo. A hemaglutinação é muito utilizada para a tipagem sanguínea e também para verificar a compatibilidade entre doador e receptor no caso de transfusões sanguíneas. Então aqui a gente tem aquela tabelinha que todo mundo conhece dos diferentes tipos de sangue e o que pode acontecer quando eu tenho a interação entre o antígeno e o anticorpo. Eu, por exemplo, sou A negativo. Então, eu sei que as minhas hemácias têm o antígeno A. Então, se alguma coisa der muito errada e eu receber um sangue, como é mesmo? Se der alguma coisa muito errada e eu pegar algo com um antígeno contra o anticorpo A, meu sangue coagula. Agora, como eu não tenho o antígeno B, se eu entrar em contato com o anticorpo B, não coagula, D também não coagula, e o controle é sempre positivo. E tem aquela história do O negativo ser o receptor, o doador universal, e alguém me lembra? AB negativo ou AB positivo, que é o receptor universal, AB negativo, não AB positivo. AB positivo é o receptor universal. É isso mesmo? Vocês lembram das aulas de... Isso mesmo. Então é isso. E eu sei que tem aquela história de... Bom, pelo menos quando eu fiz as primeiras práticas, lá, né, décadas atrás, tinha aquela história de tipo sanguíneo raro, mais raro, não sei o quê. Na verdade, dizem que essa questão da raridade, entre aspas, de um determinado tipo sanguíneo não é algo, de fato, universal. É algo que varia muito de região para região considerada. Então, tem um tipo sanguíneo que aqui no Brasil é muito comum, tipo, sei lá, A positivo, B positivo, que tem arroto. Mas você vai para outro país, já não é tão comum assim. Então, essa questão de raridade depende do ponto de vista que você está usando para poder afirmar isso. Mas é essa a visão geral dos diferentes tipos de sangue. E aqui, só para poder recapitular isso, eritrócitos de indivíduos O, A, B, AB, e dependendo do anticorpo que você utilize, eu vou ter aglutinação ou não. É só uma tabelinha mais bonitinha do que aquela anterior, que vocês podem olhar com calma quando eu mandar esses slides para vocês. E temos doenças associadas aos tipos sanguíneos? Sim, temos. E aqui eu escolhi trazer o exemplo da eritroblastose fetal, que eu acho que vocês devem até conhecer já, deve ter sido bem conversado com vocês. Mas não custa recapitular. A eritroblastose fetal, que também pode ser denominada de doença de Hess, é um tipo de doença hemolítica, podendo ser também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. O que acontece aqui? Quando uma mãe tem um tipo sanguíneo fator negativo. Nessa situação, quando uma mulher tem fator RH negativo e gera um bebê RH positivo, é possível que haja a sensibilização da mãe com esse fator RH. Só que como o organismo da mãe não tem naturalmente esse fator RH, ela acaba produzindo anticorpos anti-RH. No caso de uma segunda gestação
em que o bebê também seja RH positivo, esses anticorpos maternos anti-RH podem atravessar a placenta e atingir a circulação fetal. E assim é possível que esses anticorpos anti-RH eles possam levar a acho que coagulação é um nome tão forte, mas eles possam levar à destruição das hemácias fetais e a possíveis danos ao bebê. É possível evitar? Sim, é possível. Mas desde o começo já é interessante que, se a mulher tiver fator RH negativo, se conheça o fator RH, o tipo sanguíneo do pai da criança, desde a primeira gestação, para que assim possa ser feitas essas provas de eventuais compatibilidades e ser feito um tratamento preventivo que, após a primeira gestação, evite a formação desses anticorpos anti-RH no caso de uma segunda gestação. Numa primeira gestação, este bebê não vai ter qualquer problema, porque eu ainda não vou ter a sensibilização que leve à formação destes anticorpos. O grande problema mesmo seria a partir da segunda gestação. E nesse intervalo, havendo que há a possibilidade de esse problema ocorrer, a mãe pode ser tratada com um tipo de... eles chamam de gama-globulina. Então, a mãe pode ser tratada com uma administração passiva de anticorpos, que seriam as gama-globulinas, que vão eliminar da corrente materna esses possíveis anticorpos anti-RH. Então, eu tanto posso ter a eliminação quanto a prevenção da formação desses anticorpos anti-RH. E assim, eu previno que ocorra a eritroblastose fetal no caso de uma segunda gestação de uma criança RH positiva. Esses anticorpos administrados passivamente, eles não causam problemas à circulação materna, porque o fator RH é mais um fator de identificação, de classificação, caracterização. O fator RH, ele não determina, a ausência ou a presença dele não determina a vida da pessoa, não vai dizer se ela morre ou se ela sobrevive. Então, como são fatores não essenciais, digamos assim, à vida, é um tipo de imunoterapia que pode ser realizada para tentar evitar a situação da eritroblastose fetal e que não cause nenhum tipo de prejuízo à mãe. Vocês verem que tudo acontece com mulher, né? Mas, dando continuidade aqui, só para também dar um outro exemplo de teste que pode ser realizado, é o teste de Combs. E nós temos a versão direta e a versão indireta. Aqui a gente tem um exemplo de um resultado negativo e de um resultado positivo, onde eu tive a aglutinação. Qual é a principal diferença entre o direto e o indireto? Como os próprios nomes sugerem, no teste direto eu vou estar avaliando a presença de anticorpos aderidos à hemácia em uma determinada pessoa. Já no teste indireto, eu vou estar olhando, olha só, um possível doador e um possível receptor daquele determinado sangue. Então, como eu estou avaliando a compatibilidade entre duas pessoas, aqui eu já vou precisar da técnica indireta. Então, vamos lá. No teste de Combs direto, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de uma amostra de sangue de um determinado paciente. Eu vou procurar anticorpos aderidos à membrana dessas hemácias. Depois que eu coleto o sangue do paciente, eu vou entrar com um reagente de Combs, que são anticorpos anti-humanos. Se o meu teste for positivo, ou seja, se esses anticorpos do reagente de Combs conseguiram se ligar a anticorpos eventualmente presentes nas hemácias, a minha reação vai ser positiva. E assim eu vou ter aglutinação. Olha só aqui a legenda. Eu tenho antígenos na superfície das minhas hemácias, eu tenho anticorpos ligados às minhas hemácias e eu entro com um reagente de Combs, que são anticorpos contra os anticorpos ligados às minhas hemácias. Então, eu quero fazer a detecção desses possíveis anticorpos para verificar se são eles que estão induzindo a destruição das hemácias daquela determinada pessoa. Já no teste de Combs indireto, o que eu vou fazer? Eu quero ver se na pessoa que pode
receber um determinado sangue, eu tenho um determinado tipo de anticorpo. Por quê? Porque a partir do momento que ela recebe o sangue de uma segunda pessoa, se esses anticorpos se ligarem a essas hemácias, é possível que eu tenha a destruição delas. Então, eu preciso verificar se haverá a compatibilidade. Então, é por isso que, se esses anticorpos se ligarem às minhas hemácias, quando eu adicionar o reagente de Combs, se houver um resultado positivo, eu vou ter a aglutinação daquele sangue. Então, eu já observo que a compatibilidade não é interessante. Por que isso é importante? Porque a gente não quer sangue coagulando dentro de ninguém. Então, a grande finalidade do teste de Combs é detectar anticorpos antes. Na verdade, isso aqui era para estar no slide anterior, gente, desculpa. Na verdade, a grande finalidade do teste de Combs é promover identificar, através da aglutinação ou não de hemácias, uma possível compatibilidade entre doador e receptor, no caso do indireto, e verificar se a presença de anticorpos contra hemácias seria a causa de uma possível doença hemolítica dentro de uma determinada pessoa, tá? Por fim, dentro das técnicas de imunodiagnóstico, a técnica de floculação. E a principal técnica de imunodiagnóstico associada à floculação é o VDRL, que aqui todo mundo sabe, né? Para que a gente usa VDRL. Então, mas só me relembrem para que a gente usa VDRL mesmo. Ninguém? Sério, gente? Então, o VDRL é usado para diagnóstico da infecção por Treponema pallidum, que é o agente etiológico da sífilis. Na verdade, o VDRL não é exame de sangue. A gente pode usar plasma, pode usar soro e pode usar líquor, líquido cefalorraquidiano. Mas sangue total a gente não usa. Então, o VDRL é um teste não treponêmico usado para diagnosticar a infecção por Treponema pallidum. E ele tem um valor apenas de triagem. Por quê? Porque aqui eu estarei buscando anticorpos inespecíficos anti-treponema. Então, como esses anticorpos são inespecíficos, VDRL não dá diagnóstico, ele dá um indicativo do que fazer em seguida. E já que ele é baseado em uma aglutinação, por que ele é chamado de floculação? Porque se convencionou que quando você mexe com um antígeno que seja proteína, você fala em aglutinação. Agora, quando você mexe com um antígeno que é um lipídio, que é o caso do VDRL que busca um antígeno chamado cardiolipina, você fala em floculação. Então, essencialmente, o VDRL é chamado de floculação, porque aqui o antígeno que vai ser utilizado é um lipídio. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de diagnóstico molecular. Bem rapidinho, só para a gente entender um pouco mais sobre PCR e qPCR. Então, PCR e qPCR, reação de cadeia em polimerase em tempo real ou quantitativo. Estas técnicas elas podem ser usadas tanto para diagnóstico quanto para avaliação da presença e ou da expressão de determinado gene, quanto para controle de cura. E por que elas são tão interessantes? Porque são técnicas que têm por objetivo identificar um determinado material genético dentro de uma amostra. Então, o meu objetivo é, no caso de um agente infeccioso, verificar se eu tenho um material genético daquele determinado agente infeccioso na amostra avaliada. Como é a base geral de uma reação de PCR? Primeiro, que eu preciso do que a gente chama de primers. Os primers, bem simplificadamente, são sequências de DNA fita simples. E o que vai acontecer? São sequências de DNA de fita simples complementares à sequência de um determinado DNA-alvo. Como a gente está falando de agentes infecciosos, serão primers específicos contra
determinada sequência do DNA de um determinado agente infeccioso que eu acho que eu acho que tem na minha amostra. E qual é a função desses primers? Anelar as fitas de DNA e promover a polimerização de novas fitas de DNA-alvo. E assim como a reação em cadeia da polimerase, a reação em cadeia da polimerase com a formação de novas fitas de DNA vai levar à amplificação daquele material genético alvo. E a partir desta amplificação, ao final da minha reação, eu consigo dizer se aquele material ele realmente está presente na minha amostra ou não. Aqui eu coloquei só a título de curiosidade um dos programas que a gente pode usar para fazer. Eu costumo falar com os meus colegas de laboratório pegar. Um dos programas que você pode usar para pegar um par de primers. E se vocês quiserem, quando a gente finalizar aqui, eu mostro para vocês como que faz na prática, que eu aproveito e vejo se eu lembro como faz isso ainda. Mas depois que você coloca a sua sequência de nucleotídeos de uma determinada região do DNA aqui e bota em Pick Primers, que não está aparecendo aqui, mas ele está a opção aqui, verdinho, Pick Primers. Você vai obter um par de primes. Ele sempre vai te dar um par de primes, que é o par forward e o par reverse, que é o de 5 linhas, 3 linhas e o 3 linhas, 5 linhas. Então, ele sempre vai te dar um par de primers, que é o que você vai usar na sua reação de PCR ou qPCR. Aí, o que você faz? Depois que o programa te dá esse par de primers, você tem que mandar para uma empresa especializada. Aí, essa empresa vai sintetizar esses primers e ela vai mandar só o pozinho dos primers para vocês. Aí, você tem que resuspender essa amostra, tem que colocar na diluição correta e aí sim você pode usar. Mas o interessante é que o programa sempre vai te dar o tamanho do seu produto de PCR. E isso aqui a gente vai já entender porque é importante saber esse tamanho. E só a título de curiosidade, esse 100 é dado em pares de base. Então, só a título de curiosidade mesmo, como que a gente pega o par de primes, que é um dos principais ingredientes para a PCR. Vamos começar falando da PCR convencional. PCR convencional, apenas PCR, ela é uma reação de cadeia em polimerase que tem por objetivo amplificar um determinado material genético. O grande ponto aqui, na PCR, eu não consigo dizer a quantidade do material genético. Eu só consigo dizer se tem ou se não tem. Ou seja, PCR é qualitativa. Sim ou não, tem ou não tem. E o que eu preciso, essencialmente, para uma reação de PCR? Eu preciso da minha amostra de DNA. Na verdade, eu preciso da minha amostra na qual eu quero avaliar a presença de um determinado material genético. Eu preciso dos primers, que serão montados contra uma determinada sequência do material genético que eu desejo procurar, certo? Eu preciso de nucleotídeos, que a gente costuma chamar de DNTPs, que eles funcionam simplificadamente como substratos para a construção de novas fitas de DNA, seriam os bloquinhos de tijolos que permitem a construção de novas fitas de DNA. Eu preciso do meu tubinho de PCR, que é onde eu vou jogar tudo isso dentro para poder fazer a reação. Eu preciso de um tampão, que é para garantir que todas as reações ocorram no pH adequado. E eu preciso da minha grande atriz na PCR, que é a TAC polimerase, que é a enzima que vai catalisar todas essas reações e permitir, de fato, a formação de novas fitas de DNA e, assim, a amplificação do meu material genético. Muita calma, não vou destrinchar essa figura aqui com vocês, não. É só para a gente entender que uma reação de PCR, ela corresponde, em sua essência, a 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de desnaturação, que é quando eu tenho o aquecimento. Gente, eu esqueci de falar para vocês, desculpa. Sem termociclador não tem reação de PCR. Então, o outro componente essencial para uma reação de PCR é o termociclador, onde nós vamos colocar todos os nossos tubinhos para que dentro desses tubinhos as reações ocorram. Então, todas essas reações aqui ocorrem no que a gente chama de termociclador, porque as temperaturas ficam ciclando uma depois da outra.
Então, coloquei meu tubinho contendo todos esses ingredientes no termociclador. Beleza, liguei. Então, vamos lá. A reação de PCR ocorre essencialmente em 3 etapas, que são repetidas várias vezes. A primeira etapa seria a de desnaturação, onde vou ter a separação das fitas que compõem o meu DNA dupla fita. Depois, eu entro na etapa de extensão, que é a etapa onde eu tenho a interação, eu vou ter a associação de cada primer à sua fita de DNA correspondente. E depois da etapa de extensão, eu tenho a etapa de polimerização, que é a partir do momento em que eu começo a ter a síntese das novas moléculas de DNA. Então, tá vendo aqui o meu primer? Então, ele teve início a síntese da nova molécula de DNA complementar, até o ponto em que tem uma molécula de DNA dupla fita formada. Então, são as 3 etapas básicas. Então, o que rola? O primeiro passo de uma reação de PCR é uma etapa inicial de desnaturação, para que todas as moléculas de DNA dupla fita sejam desnaturadas e tenham suas fitas separadas. A partir da primeira etapa inicial de desnaturação, eu passo a ter os ciclos da PCR, que são várias etapas de anelamento, extensão e desnaturação, uma depois da outra. Então, a cada ciclo da PCR, que tende a ocorrer em torno de 30 a 35 ciclos, cada ciclo eu tenho uma desnaturação, anelamento, extensão. Desnaturação, anelamento e extensão. E a cada ciclo da PCR, a minha quantidade de material genético, se ele estiver presente na amostra, dobra. E por quê? Porque a amplificação é exponencial. Então, a cada ciclo da PCR, a minha quantidade de material genético ela é duplicada. Finalizou a reação? Finalizou. Nos finaizinhos, nos instantes finais de uma reação de PCR, eu vou ter uma etapa final de extensão e polimerização, que é para garantir que todo o meu DNA que tenha sido formado será dupla fita, não vai ter nenhuma fita simples solta por aí. Finalizei a PCR? Finalizei. Agora a gente vai fazer o que a gente chama de correr um gel. Não vou entrar em detalhes aqui. Então, a gente vai pegar cada tubinho que a gente tirou do termociclador depois que a reação de PCR finalizou. E de cada tubinho a gente tira uma amostra e coloca aqui nesses quadradinhos em um gel de agarose. E no final da corrida a gente tem essencialmente isso. Um gel de agarose em cada pocinho desse que a gente chama de canaleta. Em cada canaleta a gente coloca um determinado volume de cada tubinho que estava lá na reação de PCR e a gente coloca para correr através da aplicação de uma corrente elétrica. Correu, beleza. Depois que correu, a gente tem que revelar o gel, que é para ver o quê? É para ver se o material genético que a gente estava procurando realmente foi amplificado. Então, a gente leva para uma máquina específica e aqui a gente tem um gel revelado, que é o quê? Ele está me mostrando o que amplificou e o que não amplificou. Se eu tivesse lidando... Lembram que eu mostrei para vocês um par de primers que tinha um tamanho de 100? Então, aqui eu tenho uma escala que a gente chama de padrão. Escala de padrão de base. E cada linha dessas corresponde a um determinado tamanho em pares de base. Então, 100 pares de base, 200 pares de base, 300 pares de base. E aí vai, podendo chegar até 1000 kb. Vai depender muito do que você está lidando. Acontece que se eu estivesse trabalhando com aquele primer de 100 pares de base, eu ia ver que deu tudo muito errado, porque teria amplificado o quê? Um pontinho aqui um pouquinho maior que 200 pares de base. Então, se eu estivesse lidando com aquele par de 100 pares de base, como não amplificou nada aqui na linha dos 100, eu diria que o meu produto não estava presente em nenhuma das amostras avaliadas. Agora, se eu estivesse lidando com um produto que tivesse 200 pares de base certinho, era exatamente isso que eu estaria esperando. Eu tive a amplificação na amostra 2, tive a amplificação na amostra 3 e tive a amplificação na amostra 6. Como eu não tenho nada de nada nem na 4 nem na 5, eu consigo dizer que não houve amplificação nem na 4 nem na 5 e, portanto, aquele material genético que eu estava procurando estava ausente na 4 e na 5, porém estava presente na 6, na 3 e na 2, certo? PCR apenas qualitativa. A partir da amplificação,
eu consigo dizer se tem ou se não tem. É essencialmente isso a PCR. Quando a gente fala da qPCR, qPCR é a forma quantitativa ou em tempo real. E aqui eu vou ter a quantificação, eu consigo dizer a quantidade do material genético alvo em uma determinada amostra. A qPCR ela pode me dar, dependendo do meu objetivo, uma quantificação absoluta ou uma quantificação relativa. Qual é a diferença entre elas? É simples. Na quantificação absoluta, eu consigo dar um valor associado a uma determinada unidade para aquele determinado material genético alvo. Por exemplo, se eu estiver mexendo com cópias virais, eu consigo dizer, depois que eu também tiver aquele esquema de corrigir o valor e calibrar ele, quantas cópias virais eu tive numa determinada amostra. Por exemplo, fiz uma reação de PCR, corrigi o valor, eu consigo dizer que eu tive 6 log de 10 de RNA de cópias virais. É uma unidade meio complicada assim, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu consigo dar um número associado a uma unidade para aquele determinado material genético. Eu consigo realmente dar esse valor mais concreto. Já na quantificação relativa, eu não consigo dar esse valor certinho associado a uma unidade. O que acontece na quantificação relativa? Vamos usar aquele exemplo lá das frutas, que eu acho que foi o José que deu o exemplo dos morangos. Então, aqui na quantificação relativa, o que eu vou fazer é fazer uma proporção entre a expressão de um gene em uma amostra padrão e em todas aquelas outras que eu estou procurando. Vamos lá, pegando o exemplo das frutas. Eu tenho 3 cestos de frutas. Eu tenho o cesto A, o cesto B e o cesto C, todos com morangos. Acontece que no cesto A eu tenho morangos maduros, prontos para consumo. No cesto B eu tenho morangos verdes e no cesto C eu tenho morangos super envenenados com agrotóxicos. E eu quero ver a expressão do gene D. Então, os meus morangos maduros prontos para consumo são o meu padrão. Então, esse gene D é expresso X. Eu tenho ele é expresso um tanto, né, X. Quando eu for verificar a expressão desse mesmo gene D nos meus morangos verdes e nos meus morangos intoxicados, eu vou comparar a expressão desse gene D em relação ao meu padrão, que são os morangos maduros. Então, depois que eu fizer todas as minhas reações de qPCR e eu fizer uma quantificação relativa, o que eu vou poder dizer em relação ao gene D? Que nos morangos do cesto B, que são os morangos verdes, o meu gene D é expresso X sobre 2, ou seja, é a quantidade que ele é expresso no cesto A pela metade. Por quê? Porque é próprio dos morangos verdes. Aquele determinado gene é expresso pela metade em comparação ao padrão. Quando eu entro no cesto C, que são os morangos intoxicados, esse gene D é expresso 4x, ou seja, lá nos morangos intoxicados, o gene X é expresso, o gene D é expresso 4 vezes mais do que no meu padrão, que são os morangos maduros. Então, é só essa relativização que eu consigo fazer. No final das contas, eu não dou valores, eu não dou nome aos bois. Eu só faço uma relativização para saber qual é o nível de expressão de um determinado gene em comparação ao padrão. Deu para entender, gente? Foi um exemplo que eu tive a ideia de dar hoje e meio que saiu ao vivo, assim, meio que um pouco no improviso, mas se tiver ficado confuso e depois vocês não tiverem entendido, me falem que a gente retoma isso com mais calma. Mas só para finalizar, que a gente já está pertinho, a qPCR ela tem uma diferença, outra diferença em relação à PCR, é que aqui eu vou usar fluorescência, seja na forma de corantes, seja na forma de sondas fluorescentes. Então, rapidinho, já prometo, é o último slide, só para a gente ver como é que faz.
Aqui é o caso em que a gente usa o corante e aqui é o caso em que a gente usa a sonda fluorescente. Vamos lá para o corante. No caso do corante, o que acontece? Enquanto eu tenho DNA dupla fita, o meu corante não se liga a esse DNA. Acontece que a partir do momento em que eu tenho a desnaturação dessa dupla fita, o meu corante vai se inserir entre elas. Então, quando novas duplas fita forem formadas, elas terão corante associado a elas. E a partir desse momento, quando eu tenho essas novas dupla fita, esse corante que está associado a elas emite um sinal de fluorescência. E esse sinal de fluorescência é então captado pelo aparelho e ele consegue então quantificar aquele material genético. Assim como a minha formação como a minha amplificação é exponencial, a cada ciclo a quantidade de material genético dobra. Então a intensidade do corante ela tende a aumentar. A intensidade da fluorescência emitida, captada pela máquina, tende a aumentar a cada ciclo. Então seria essa a essência do uso de corantes. Quando a gente entra no uso de sondas, é essencialmente a mesma coisa. A diferença é que eu vou estar usando uma sonda. Então aqui a gente tem a sonda, que tem um fluoróforo, que é a molécula emissora de fluorescência, associada ao que a gente chama de quencher, que é uma molécula que tem a função de, enquanto ligada à sonda, impedir que esse fluoróforo emita luz. Mas o que acontece? Essa sonda ela fica associada à fita de DNA. Acontece que quando eu tenho a finalização da síntese de uma nova fita de DNA dupla fita, lembra da taquipolimerase? Que é uma enzima que tem a capacidade de acelerar todo esse processo de amplificação. Acontece que essa enzima também tem a capacidade de clivar. Então, quando a formação de uma molécula de DNA dupla fita é finalizada, a TAC vai cortar a minha sonda. E quando ela corta a sonda, o fluoróforo está livre e ele vai emitir luz. Quando essa luz é emitida, o aparelho capta ela e entende como a formação de novas duplas fitas de DNA. Então, segue-se o mesmo processo de emissão de fluorescência e captação pelo aparelho, até que a reação seja finalizada e eu consiga fazer, então, todos os meus cálculos, todas as minhas contas e verificar se, de fato, toda aquela fluorescência captada pelo aparelho reflete a presença do material genético que eu estava procurando, certo? Então, finalizamos aqui